Não, mas legal a tua história, eu acho interessante mesmo, porque a gente sabe, né, hoje, até no nosso curso, a gente fala muito para os alunos que para você entender quem você é hoje, né, e definir seus próximos passos profissionais, você precisa olhar para trás e descobrir como é que você veio parar aqui, né? E na tua história, eu não sabia dessa da engenharia, e hoje realmente já fica claro o porquê talvez de você já ter um perfil de estar pensando um pouco fora da casinha do que o médico tradicional, porque você percorreu um caminho diferente antes de chegar agora e tá, enfim, na residência, tá? Então muito massa a tua história. Mas é como é que foi isso? Assim, você falou teu pai, falou, pô, vou largar, ficou estudando ali durante tava fazendo a faculdade ainda, fez um cursinho, ou largou a faculdade, fez cursinho direto, aí você veio aqui pra Paulista, como é que foi esse processo? Então, eu acho que realmente, assim, a gente sempre quando olha pra trás, às vezes a gente fala, nossa, eu perdi tempo ali, mas na verdade é tudo uma construção, né? Então eu acho que a cabeça que eu fui ter hoje, talvez tenha sido a construção disso, mas como que aconteceu? Aí tava nessa época, aconteceu isso, e se eu não me engano eu entrei em 2018, então isso era meio que, sei lá, janeiro de 2017. E aí eu já tava pensando em largar. E aí quando aconteceu isso, eu lembro que, tipo, meu pai não tava conseguindo, como ele é autônomo, não conseguia trabalhar, eu falei, pô, agora é um momento crítico, não vou largar agora, e aí eu falei, vou dar mais 6 meses de chance pra engenharia. E aí, nesse período, eu acho que no final do ano anterior, eu já tinha tentado prestar uma FUVEST. Tipo, eu tava fazendo prova em casa, já tava pensando nisso, então já era uma ideia que eu já tava maturando. E aí eu lembro que eu fui fazer a FUVEST, que eu queria prestar Ribeirão, que eu não queria vir pra São Paulo. E aí eu não conseguia acabar a prova. Porque não tinha pique de prova. Tava sendo dividido em casa, Então é totalmente diferente. E aí aconteceu isso, eu falei meio, não. Tipo, eu pelo menos tenho uma parte religiosa, então eu falei assim, é que Deus quer que seja assim, é pra ser assim, vou manter, vou ficar aqui. E aí quando foi tendo essa questão do meu pai, aquilo foi virando cada vez mais um estímulo. Aí eu tentei os 6 meses, aí eu lembro exatamente de uma aula, era uma aula de mecânica dos fluidos, que o cara foi falar sobre, tipo, a infusão de um soro. E aí, tipo, tinha a lei de Rangel-Poiseuille lá, que mostra fluxo, blá, 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 isso, cisalhamento, não sei o que, e ele falou de soro. E aí foi a primeira aula que eu falei, caralho, que massa isso. Tem muito mais física aplicada. Aí na época eu peguei até um livro, um Guyton de fisiologia, fui ler uma parte de cardio, tipo, meu pai já tinha tido também um problema cardiológico antes, que precisou colocar stent. Então, eu meio que fui, acho que me encaminhando pra aquilo, tipo, meio que já me enviesando mesmo, e aí as coisas acabaram empurrando. Aí, quando eu tava pra acabar o semestre, eu falei, cara, eu vou trancar, cheguei pros meus pais e falei, olha, eu vou largar. E aí, nisso eu já tinha prestado prova de bolsa, e na época eu já tava estudando um pouco, aí eu ganhei uma prova de uma bolsa integral no Poliedro, já não tinha como eles falarem, tipo, você não vai fazer. Eu falei, tá aqui com a bolsa, só vou achar uma pensãozinha, e é isso. E aí, acho que aí já começou também a resiliência, que eu achei qualquer pensãozinha, vim pra cá com a mão na frente e outra atrás pra dar um jeito. E Aí você fez poliedro. Então. fiz poliedro. E aí, graças a Deus, em 6 meses eu consegui passar. Tipo, eu entrava no cursinho, tipo, às 6 da manhã, saía às 10 da noite. Chegou focado, né, pro cursinho, assim, não era, pô, eu vou fazer lá, eu tenho a resenha depois e tal. Essa época é sofrida, né? Eu lembro, eu era esse cara também, eu falei, cara, eu vou fazer 1 ano de cursinho só, velho, porque se eu tiver que fazer 2 eu vou desistir, mano, porque é muito intenso e tal, e né, pelo menos na época que a gente prestou prova era mais difícil mesmo. Eu lembro que, cara, eu chegava em casa, velho, ficava sem comer no cursinho, sem tomar café, não fazia resenha com ninguém, assim, até que não posso reclamar que hoje eu ainda tenho bons amigos dessa época, até foi no cursinho que eu conheci minha mulher. Um beijão pro loirão. Mas cara, que legal, velho. Tua história, 6 meses também foi intensivão fazer acontecer. Intensivo, eu chegava lá de manhã, pra não falar que eu não trocava uma ideia, eu tinha uns 2 amigos que eram parecidos o perfil comigo assim, que às vezes no intervalo eu falava, esse intervalo de 15 minutos vai ser a hora que a gente vai bater uma resenha. Depois dali era focado, só saía de lá às 10 da noite, aí na época eu falava assim, eu vou 30 minutos na academia pra não ficar louco, que eu acho que é uma coisa que até vale pontuar até pra tudo que você estiver estudando, você tem que ter um equilíbrio, né? Senão a gente despiroca, fica louco. Sim. E aí, graças a Deus, em 6 meses passou. Eu tinha prestado, tipo, aqui em São Paulo eu só prestei a escola, Unifesp, queria ir só anterior. Essa professora foi Ribeirão. Prestei Ribeirão. E aí eu era o próximo a ser chamado em Ribeirão, acho que na segunda chamada, um negócio assim, só que foi o ano que eles colocaram 50% de cota. E aí, se eu não me engano, eu era aos 63 na classificação. E aí as vagas começaram a rodar atrás de mim. E aí eu tinha sido chamado aqui. E aí as pessoas falaram, pô, não, é paulista, não sei o que, é uma das maiores, etc. Vai pra lá, vale a pena. E eu não queria vir pra São Paulo, pô, moleque de interior, aqui é tudo, tipo, caro, vida maluca. Eu queria ficar ali no interior, ter uma qualidade de vida, sempre fosse eu quero criar filho em casa, essas coisas. Mas eu acho que as coisas vão se encaminhando, sabe? Deus escreve certo por linhas tortas, eu que era pra ser, vim pra cá.
E acho que tudo que se desenrolou a partir dali foi pela decisão de vir pra São Paulo. Que é o centro, né, de tudo. Sim. E aí chegou na Paulista com esse perfil já, um perfil diferente. Às vezes os caras mais novinhos, você já, mano, já viveu 2 anos e meio de uma faculdade, mas meio ano de cursinho. Como que foi conhecer a Escola Paulista, conhecer as pessoas, conhecer as coisas que é uma escola tradicional? O laboratório de anatomia já estava pintado lá com as paredes da Capela Sistina, não? Ainda não, mas Sério? tava na construção. Eles estavam reformando. Não lembro exatamente que ano foi isso. Quero ver o aluno que a gente vai testar. A gente avistou o médico que pintou todo o laboratório. O laboratório hoje é todo pintado, não sei se você já viu. Cara, se eu não me engano, talvez tenha sido. É que agora, faz um tempo, mas é que agora eu não vou me lembrar se foi na anatomia do primeiro ano ou na anatomia que a gente falava que era do Major, que era um militar lá, que era no terceiro ano, que aí já tava pintado. Então acho que foi nesse período que eu tava na graduação. Ele deve ter sido por volta, sei lá, de 19, 20, alguma coisa assim. É que eu fico com essa história, fico pensando, cara, porque eu já adorava entrar no primeiro dia, laboratório de anatomia, lá, ser putz, né? E eu que sou clínico, então, putz, anatomia nem era a minha matéria favorita, já achava massa pra caramba. E imagina você entrar lá e ter a Capela assistindo, eu quero encontrar um aluno que falou, cara, eu cheguei lá, meu Deus, tava pintado, velho. Mas aí, faculdade tradicional, vocês tinham Atlética ali do lado, quem não conhece o complexo é muito legal. Como que foi? O que brilhou o seu olho no começo? Você era o cara que queria fazer tudo? Você foi o cara que já focou na faculdade? Cara, eu acho que eu entrei com a cabeça ainda de quem queria fazer tudo. Eu, por exemplo, não vou falar que eu acabei fazendo natação, né, que é tanto que a gente se conheceu nas piscinas, mas assim, eu nunca tinha nadado competitivo na vida. Sabia bater o braço, achava que sabia nadar, né? Mas aí na hora que eu entrei, já tinha jogado um pouco de futebol. A única coisa que eu tinha feito um pouco mais sério, eu lutava jiu-jitsu dos 12 até os 17, então tipo, eu tinha competido de jiu. Aí os caras queriam que eu ficasse no judô de qualquer jeito. Só que, cara, os caras eram, tipo, o judô tem uns caras grandes, não só grandes. E às vezes são uns grandes, assim, não é aquele grande parrudo de bombada, é o grande, assim, MC40 ali, o cara que a bariátrica é bem, entendeu? E baixinho, né, mano? Você tá lá embaixo, mano. Então, cara, aí os caras, não, você é bom nisso, não sei o que. Eu lembro que eu fui pra Calo, eu fiz tudo. Todos os esportes, quando eu cheguei aqui, achei um máximo, pô, tinha uma piscina. Na Calomed. Foi Calomed. Fiz tudo, aí achava um máximo, porque foi uma forma também, assim, pô, você entra com calor, aquela cabeça, assim, por mais que eu tivesse já morado em outra cidade, você tem aquele ego de, pô, eu quero que todas as pessoas me conheçam, eu quero fazer amizades, etc. Então o esporte era uma forma, e as pessoas falavam, o esporte te ajuda em tudo. Então eu fazia todos os esportes. Eu já era uma pessoa bem sociável, então as pessoas não ficam nesse, fica naquele. Aí tava jogando bola, ia no judô lá. Aí fui na Calo, competi em várias coisas, tipo, aí ganhei aquelas medalhinhas, aí você fica todo animado, etc. Os caras sabem vender, né? Sabe. Sabe. Aí você fica todo animado, etc. E aí você começa a ver, pô, quem sabe de piscina, eu nadava pra 32, 33, pô, um crawl. É ridículo de ver, né? Nossa, feio. Mas eu também nadava isso aí. Feio de ver, mas aí você olha e viu o cara nadando pra, tipo, 24, aquele 23, você fala, pô, isso é inatingível. Caraca. Que é o que a gente chega lá na internet, que é o que a gente chega no sexto ano. Pô, isso é inatingível. E aí, o que pegou muito era que a galera da natação não só era resenha, eu sempre fui o cara da resenha, de falar besteira, assim, sem... De saber se divertir. Sem exagerar, mas... Mas tipo, fazer um churrasco, tomar uma cerveja, se divertir. Falar as besteiras Sexta-feira à tarde, com os amigos. encerrar o expediente, né? Sem ofender ninguém, mas ali curtindo. E a galera da natação tinha essa vibe e todo mundo da natação parecia que os caras eram gigantes. Falei, pô, eu quero ficar gigante. Na faculdade, eu tô aqui. Exato, eu tô vendo os caras. A minha impressão foi a mesma que a sua. Eu tô vendo os caras são enormes. Os caras são do rolê. Os caras estudam. Os caras são. Eu integrar isso, passa em tudo. Passa em tudo. Os caras são amigos do preceptor, do ano tal, do mais. É isso, mano. Eu vou fazer. E os caras treinam igual louco, que é o que eu curto fazer. Eu vou fazer essa porra. Então, aí foi nisso, cara. Aí entrei nisso, pô, os caras eram tudo fortão. Falei, pô, quero ficar fortão também. A galera, todo mundo sai, tipo, o cara aqui já pica na cardio, pica na clínica, pica na cirurgia. Falei, pô, os caras são bons, então significa que isso não é o que tá fazendo os caras não estudarem. Aí entrei na natação, acabei ficando na natação, aí os outros esportes acabei tendo que deixar de lado, porque era uma rotina. Aí no começo é aquele baque, que era, a gente treinava aqui na piscina todo dia, meio-dia. Então era de segunda a sábado, todo dia meio-dia, e você tinha que fazer o treinamento de musculação. Então no começo, quando tá com sol é uma delícia. Quando estragava o aquecedor, que a piscina ficava mais fria, ou que tá gelado, chovendo, era aquele dia triste. Aí no começo você ficava meio naquela, será que dá pra dar um migué? Até a hora que você começa a ver sua evolução, você fala, cara, eu tenho que treinar, independente do que esteja acontecendo. Se alguém estiver atirando na piscina, vai atirar, mas eu vou estar nadando, porque eu preciso evoluir pra chegar onde eu quero.
Então eu acho que a natação, ela faz uma construção, o esporte competitivo, ela faz uma construção que te agrega em toda a sua caminhada, tipo, uma resiliência que só quem compete, tipo, óbvio que a gente não tá no nível olímpico ali, a gente não vai comparar com o César Cielo, mas a bagagem que a gente constrói, a resiliência, eu acho que isso se aplica tipo, pra tudo, pra prova, pra tudo. Com certeza, eu tive uma trajetória parecida com a sua e eu também sou uma pessoa que acredita nisso, que o esporte, quanto no nível competitivo, lógico que pode ser numa competição universitária, mas é competitivo, o nível da competição da intermédia que a gente viu é muito alto. O esporte competitivo, ele é um dos maiores paralelos e um dos mais concretos possíveis com a resiliência, com a dedicação que você precisa ter para as outras construções que você vai fazer na sua vida. Porque é isso, mano, quando você tá na piscina, e o que eu gosto que é um esporte individual nesse sentido, apesar de ser coletivo, porque tem toda a equipe, meu irmão, é você com você. E se o tempo não saiu, é você, não é culpa da água, tá ligado? A culpa é sua. Lógico, culpa, mas é responsabilidade sua fazer o tempo. Então, é aquele dia que você não treinou, é aquela dieta que você não fez, aquele negócio daí. Se você realmente quer fazer acontecer, você consegue. Se você realmente percebe que não é pra você, você larga. Exato. Já dá pra abrir um podcast aqui, velho. Papo de atletas, hein, velho? Eu tô entre dois profissionais, às vezes, velho. E o pior é que eu nado hoje, mas totalmente só pra botar o esqueleto pra mexer. Mas, velho, o meu papo era bateria mesmo, velho. Gostava mesmo de dar resenha aqui desse lado. Mas muito massa. Legal, velho. Mas o Pedrão também era o cara dedicado nesse sentido, mano. Pra você fazer, tem que fazer bem feito, né?